pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Last Rock Nerd. E hoje vamos discutir e falar sobre WandaVision, as curiosidades e o que ficou no ar para a gente conseguir aqui as principais informações que vamos aqui tentar explicar para você. Primeiramente, agora estamos nos anos 80, ali das séries sitcoms dos anos 80, e percebemos que os dois filhos da Wanda, esses dois aqui, que eram bebezinhos, eles crescem rapidamente, né? Então, assim, por vontade própria. Então, se eles quiserem crescer, eles vão lá e crescem. Então, é um tipo de magia e que a Wanda não tem controle sobre eles. Então, é bem importante frisar isso, que ela está sendo controlada, ela está conseguindo controlar quase tudo, menos os filhos e o próprio Visão, que está começando a descobrir a verdade. Aí depois a gente passa aí para a cena da Mônica Rambeau, que foi chutada ali desse microverso que a Wanda, teoricamente, até o momento, está criando. É uma questão de especulação, mas que está se tornando real, que a Wanda, os seus poderes, talvez, por ela ter o poder da Joia do Infinito, né, sair ali diretamente da Joia do Infinito, pode também transformar outras pessoas em aprimorados, né? Que no caso, a Mônica foi chutada da cidade, e quando você percebe, quando ela foi chutada, ela ficou em volta dela um poder igual o poder em que a Capitã Marvel também, igual parecido, né? Que a Capitã Marvel também envolveu ela quando a Capitã Marvel se transformou. Também ela foi uma pessoa que se transformou da Joia do Infinito. Então, talvez as pessoas tenham que ter um certo gene para poder se transformar. Porque foi dito lá na Guerra de Ultron que o Von Strucker tentou fazer isso, tentou fazer experimentos com várias pessoas, mas nem todas conseguiram sobreviver. Porém, a Wanda e o Pietro foram dois que conseguiram viver. Por quê? Porque eles são filhos, obviamente, de Magneto, que é um mutante. Mas a gente vai chegar nessa... A Marvel está fazendo tudo para que a gente chegue nesse ponto, né? Mas, por enquanto, a Wanda jogou lá a Mônica Rambeau e ela já está com os poderes da Photon, né? Que ela é uma super-heroína nos quadrinhos chamada Photon. Por quê? Porque nessa cena a pessoa que está analisando ela disse que a máquina quebrou e mostrou lá um tablet com uma foto que não dava para ver ela, só dava para ver uma luz branca. Então talvez a Mônica ainda não consiga explorar seus poderes, mas ela já está assim com o poder da Photon, derivado do poder da Wanda, porque foi dito que ela não consegue alterar a realidade do nada. Ela transforma as coisas, né? Por exemplo, aquela cena lá do helicóptero da espada, quando entra, ela transforma um helicóptero adaptado para aquele universo. Mas ela não criou o helicóptero do nada, entende? Ela faz a mudança. Então, quando ela fez a mudança, quando ela jogou a Mônica Rambeau para longe, ela talvez acelerou ali, fez uma alteração no gene da Mônica Rambeau, que pode vir derivado de Inumanos ou de X-Men. Isso deve ser explicado lá no filme dos Eternos. Também mencionado depois que a Wanda pegou um corpo do Visão que estava sendo estudado ali em uma das sedes da espada, né? Então eles disseram que ela infligiu o Tratado de Sokovia usando seus poderes para entrar numa instalação secreta. Então quer dizer o quê? Que o Tratado de Sokovia ainda está valendo, né? Os heróis não podem agir por conta própria, e a Wanda, no caso, ela infligiu esse tratado. Mas também a galera estava fazendo estudos com o corpo do Visão, e eu acho que para ela, né, foi uma gota d'água ali, porque ela não quer que o Visão seja cobaia de nada, entendeu? Então ela foi lá e pegou o corpo do Visão e sumiu com o corpo do Visão, até eles encontrarem ela manipulando,
né, teoricamente está manipulando essa cidade. Então depois vemos aí a história do cachorrinho, né, que ele depois aparece morto na mão da Agnes. Supostamente acredito que ela tenha matado, e a Agnes sabe o que está acontecendo, sim, o tempo todo. Ela sabe, e talvez a Wanda sabe que ela sabe porque talvez a Agnes esteja ajudando o Mephisto, e ela queria porque queria que ela usasse seus poderes para reviver o cachorro. E isso é bem estranho, né? E isso pode ser um ponto ali que o Mephisto está precisando da Wanda para ela fazer seus poderes aí, trazer as pessoas mortas de volta e por aí vai, e aí culminar aí num plano secreto que a gente não sabe, né? Mas que o Mephisto quer vir aqui para a Terra de alguma forma, e a Wanda deve ser o ponto-chave para eles voltarem. Então, é um momento no final que a Wanda fala que não fez isso, que não está fazendo isso, assim, que não começou isso, mas também que ela não quer que termine. Então pode ser o trato ali entre os dois, né? E que ela esteja fazendo isso sem querer, as coisas que ela está fazendo. Aí depois da cena do cachorro, eles têm uma discussão muito séria, e no final aparece o Pietro. Lembrando que antes de aparecer o Pietro, a Wanda encara todo mundo, porque a Mônica Rambeau tem uma ideia de colocar um drone da época dos anos 80 e aí não seria alterado, e deu certo, né, porque a realidade seria alterada de acordo com os objetos da época. Então, como ela coloca ali, não tem necessidade de mudar o design do objeto, então o objeto fica o drone como eles querem. Quando a Wanda descobre, ela sai e faz uma cena épica à la Magneto. Então, essa cena aí, que todo mundo está apontando a arma para a Wanda, e Wanda diz: eu não quero que vocês se metam, saiam daqui, não sei o que. E ela de repente faz igual o Magneto faz nos filmes da Fox, lá no primeiro filme, e coloca as armas contra o chefe ali né, no caso as armas não, mas as pessoas apontaram as armas para o chefe da Corporação Espada e dessa organização que está ali, e aí faz a menção de que o Magneto já fez isso várias vezes, inclusive no primeiro filme ali dos X-Men, o Magneto tira as armas das pessoas, dos agentes, e apontam para eles mesmos. Então acho que foi uma grande referência, né? E ficou da hora, porque ela deu uma do pai dela, né? Deu uma de Magneto. Gotta press your luck, Charles. I don't think I can stop them all. E aí aparece o Pietro, né? Por que eu acho que é o Pietro? Primeiro, esse Pietro aí, ele é diferente do Pietro que temos na Marvel, que é da Era de Ultron. Inclusive, eles não fazem questão de mencionar ele direto na Era de Ultron, né? Pra gente lembrar daquele Pietro, e daí chega esse aqui, que é um momento em que a Wanda está debatendo, discutindo muito com o Visão. E aí ela sempre traz alguém, quando o Visão começa a pensar demais, ela sempre traz alguém para bater na porta, ou para entrar, ou para atrapalhar a conversa dos dois. E aí ela disse: não estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso. E sempre no momento ela sempre estava pensando do irmão dela, né? Sempre estava se mencionando o irmão, como se ela sentisse saudade mesmo do irmão. No caso, ela está vendo ali os gêmeos, né? Então ela está sempre pensando e lembrando do irmão. E aí, de repente, aparece o Pietro, mas não o Pietro que conhecemos, é o Pietro que conhecemos na Marvel, mas sim o da Fox. E fica tudo mais confuso. E por que seria o Pietro da Fox? Porque além da aparência, né, obviamente é o mesmo ator que faz lá no X-Men Primeira Classe, o X-Men Dia do Futuro Esquecido e os outros lá. Esse Pietro aqui, ele tem a jaqueta é um referencial do Pietro lá dos X-Men.
Outra coisa também que é um referencial é que ele é dos anos 80, né? Ali, pelo menos ali 70, 80. E aí é os episódios dos anos 80. Então trouxe o Pietro. Não acho que foi dos anos 80, tá? Mas a gente assistiu, conheceu ele como um personagem ali dos anos 80. E aí traz de volta aí para esse universo, né? Trazendo ele nos anos 80, para esse episódio dos anos 80. Então já mais uma referência ao Pietro do X-Men. E aí qual é a teoria? A teoria é que esse Pietro estava vivendo a sua vida comum lá no universo dos X-Men. E quando a Wanda começou a pensar muito nele, ela sem querer, porque ela está fazendo essas coisas sem querer, ela menciona que não está fazendo isso com querer, ou que não está fazendo isso, que seja outra entidade, mas até o momento a gente está tudo em volta que ela que está fazendo isso, né? Inclusive o Visão está sempre em cima dela dizendo, ó, porque você está fazendo isso errado, não faça isso. Então, quando ela pensou muito no irmão, trouxe o irmão de outra dimensão. Por quê? Porque dessa dimensão o irmão seria um cadáver, seria um esqueleto, né? Então não tem o Pietro, seria um cadáver, um esqueleto. E ela trouxe ali no pensamento dela, sem ela saber, obviamente, porque isso vai... Ela não sabe controlar direito os poderes dela, né? É muito forte. E esses poderes talvez tragam pessoas ou abram portais para outras dimensões. É por isso que ela vai participar ali do filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ou talvez ela seja a maior causadora do Multiverso da Loucura. Então ela trazendo o Pietro de outra dimensão, ele foi sugado lá da realidade dele e foi para essa, e ele chegou na vila. Quando ele chegou na cidade, o que é que aconteceu? A memória dele virou um personagem que é o irmão da banda, entendeu? Então, né, todo mundo ali sem entender, tudo mais, é o Pietro da outra dimensão, que é irmão da Wanda em outra dimensão, porém, ela trouxe para essa dimensão e ele virou o personagem ali do Pietro. Obviamente, depois que tudo isso acabar, quando ela terminar com essa dimensão, eles expulsarem, o Pietro vai lembrar da sua realidade, né? E talvez tente ajudar sua irmã e tudo mais. O que vai mais destacar que esse Pietro é do X-Men é quando ele usar seus poderes, né? No caso, ele botava o sonzinho, como sempre, né? E correr. Então, assim, esse Pietro é do X-Men, da outra dimensão. E a Wanda foi lá e sequestrou ele, sem saber, entende? Talvez o Mephisto esteja ali manipulando, pegou um Pietro de outra realidade, trouxe para ela poder se acalmar, ou para poder atrapalhar aí a discussão dos dois e fazer tudo como ele está planejando, continuar essa realidade que é o que ele quer. Talvez seja isso também. E o que é que você acha? Comenta aqui embaixo, beleza? Aqui do lado tem vídeos para você assistir, um botão para você se inscrever. Essa série está magnífica e vamos acompanhar ela. E o último episódio vai ser sensacional. Acho que vai ter revelações muito bombásticas. Talvez até de ter mostrado agora o multiverso da loucura, né? Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Tchau!